Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui como prometido para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, O Nascimento do Messias, comentário das narrativas da infância nos evangelhos de Mateus e Lucas, de Raymond Brown. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Lá eu mostro o sumário detalhado, o apêndice, o índice de assuntos, a quantidade de páginas, enfim. Assista o primeiro vídeo, que aquilo que eu falei no primeiro vídeo, e eu mostrei, não vou falar agora no segundo vídeo. Tá? Nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando mais detalhes que ele vai trabalhar aqui. Tá? E vamos aqui sem delongas, para ganharmos tempo. Para ganharmos tempo e mostrar mais coisas para vocês. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Você tem a lista de quadros, ó. São 14 quadros no total. E você também tem os apêndices que eu mostrei muito para vocês. Cadê? Nascimento em Belém. Concepção virginal. Vou pegar aqui, ó, página 651. O recenseamento no tempo de Quirino, que Lucas vai citar no capítulo 2, de 1 a 5. Apêndice 7. O recenseamento no tempo de Quirino. Aqui você tem um texto. Ó, Lucas 2, de 1 a 5, é que ele começa a trabalhar. Muita gente questiona que Lucas cita errado. Lucas confunde as datas, enfim. Ele vai explicar aqui. Vamos ler aqui, ó. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, o evangelista diz que o anúncio do nascimento de João Batista foi feito no tempo de Herodes, rei da Judéia. De acordo com essas nossas melhores informações, Herodes morreu em março ou abril do ano 4 depois de Cristo. Segundo Lucas 1,36, a gravidez de Maria começou cerca de 6 meses depois da de Isabel. Assim, Jesus nasceu 15 ou 16 meses depois do anúncio do nascimento de João Batista. Isso é fixado, né? É o ano de seu nascimento, o mais tardar, em 3 a.C. E dá a Lucas uma correspondência aproximada com a informação de Mateus 2, de que Jesus nasceu nos últimos anos do reinado de Herodes. Entretanto, essa data é 10 anos antes que Quirino se tornasse governador da Síria e realizasse o recenseamento. Há 3 abordagens básicas para resolver esse conflito. Primeiro, podemos procurar reinterpretar a cronologia de Herodes em Lucas capítulo 1, fazendo-a concordar com a datação do recenseamento de Quirino, que é anos 6 e 7 depois de Cristo, em Lucas 2. Segundo, podemos procurar reinterpretar a cronologia do recenseamento de Quirino em Lucas 2, com a datação de Herodes, anos 4 a 3 a.C., em Lucas 1. Terceiro, podemos reconhecer que uma ou as duas datações lucanas são confusas
e não há necessidade nem possibilidade de conciliá-las. Basicamente, este apêndice vai chegar à conclusão de que a terceira abordagem é a mais plausível, mas só depois de uma completa análise das sugestões feitas na primeira e na segunda. E aqui ele vai continuar a análise. Show de bola. Tá? Então ele vai falar dos aspectos históricos aqui, ó, históricos. Tá? Sempre aqui citando, ó, notas de rodapé o tempo todo. É uma erudição fantástica. Não é à toa que é um livro de referência, né? Sobre o assunto. É referência até hoje. Lembrando que o Raymond Brown, ele não era liberal. Não era liberal. Só que aqui ele analisa academicamente. Olha só. Entretanto, mesmo ser sem provas, pressupusermos esse cargo de governador ocupado por Quirino, como explicaremos, um recenseamento romano na Palestina durante o reinado de Herodes, o Grande, rei submisso que pagava tributo a Roma. Herodes tinha seus próprios impostos e coletores, e não há indícios de que os romanos coletassem impostos baseado em um recenseamento no reino de Herodes. Aqui está Joséfo. O conhecido recenseamento de Quirino, em 6 ou 7 depois de Cristo, foi realizado precisamente porque o filho de Herodes, Aquelau, foi deposto, e a Judéia passou então diretamente para o governo e a cobrança de impostos dos romanos. Mas quero chamar a atenção do leitor para 4 indicações contrárias que foram apresentadas em apoio da tese de que um recenseamento romano foi possível no reinado de Herodes, o Grande. Primeira, Augusto ficou muito descontente com Herodes no ano 8 a.C. e ameaçou não tratar mais Herodes como amigo, e sim como súdito. Houve quem sugerisse que isso pode ter levado à imposição de impostos romanos e de um recenseamento romano. Mas, na realidade, os indícios são de que Augusto não cumpriu a ameaça e não retirou sua amizade. Segundo, está aqui em Joséfo, né? Menciona o juramento de fidelidade ao imperador feito pelo povo judaico, no ano 7 a.C., sob a orientação de Herodes, o Grande. Mas a alegação de que isso incluía a aceitação da cobrança romana direta de impostos é gratuita. Uma variante dessa hipótese foi proposta por Barnett, o qual afirma que Lucas não se refere a um recenseamento com o propósito de cobrar impostos, mas um registro ou alistamento. Ele coloca uma nota a respeito do recenseamento em Lucas capítulo 2, versículo 1, que Herodes exigiu para o juramento. Não há, já se vê nenhuma prova desse registro, e Barnett tem de supor que Lucas capítulo 2, versículo 2 deva ser traduzido assim: foi um recenseamento realizado antes que Quirino fosse governador da Síria. Tradução que nos leva a imaginar porque Lucas mencionou Quirino. Afinal, terceira, José faz 2 vezes referência ao fato de Herodes o Grande ter perdoado parte dos impostos do povo. Disso se deduz que deve ter havido registros de recenseamento. Entretanto, isso prova apenas a existência de registros, não de um recenseamento, muito menos de um recenseamento romano. Quarta, um caso de tributação romana de um reino submisso foi mencionado na narrativa de Tácito, no livro Anais, né? De acordo com a qual, em 36 d.C., o príncipe Arquelau, o moço, realizou conforme o costume romano, o recenseamento entre os sentenses, que eram seus súditos na parte da Cilícia da Capadócia. Mas o texto diz que os romanos impuseram esse recenseamento a Arquelau ou a seus súditos. Além disso,
os ceutenses ressentiam amargamente a imposição de taxas, o que levou a uma revolta. Aí ele continua aqui, ó, trabalhando essa questão do recenseamento de maneira profunda. Depois ele pega aqui, ó, o apêndice 8, o Midrash, o gênero literário. O Midrash como gênero literário. A análise e a literatura dos Midrashes judaicos são extensas, mas este apêndice limita-se ao emprego do termo em relação às narrativas mateana e lucana da infância. Alguns autores empregam o termo para uma ou para duas narrativas da infância. Outros empregam para as supostas fontes. Por exemplo, o Midrash a respeito do nascimento de Moisés como fonte para Moisés. Em especial no primeiro emprego, nem sempre está claro se o termo é aplicado como título para um gênero literário ou menos formalmente, como designação de uma técnica ou estilo. O autor diz que a narrativa da infância em si deve ser classificada como Midrash, ou que há um estilo de Midrash na narrativa da infância. Nas análises católicas romanas, principalmente em nível popular, Midrash é considerado palavra erudita para a ficção, de modo que designar as narrativas da infância como Midrash equivaleria a dizer que são fábulas e que os acontecimentos relacionados a elas não ocorreram. Vou explicar primeiro porque existe tal variedade no emprego e no entendimento do termo. Em seguida, vou procurar ser preciso sobre a maneira pela qual o termo aplica-se ou não às narrativas da infância conforme elas foram analisadas nesta obra. Show de bola. Vai falar aqui do termo hebraico e por aí vai. Deixa eu pegar o sumário agora, mostrar mais coisas para vocês aqui. Bom, a introdução, você vai na página 33, está aqui, ó. Os biblistas e as narrativas da infância. Ó, dois dos quatro evangelhos, Mateus e Lucas, começam com a narrativa da concepção do nascimento da infância de Jesus, embora coincidentemente ambas as narrativas consistam em 2 capítulos. A lucana tem 2 vezes a extensão da mateana. A expressão narrativa da infância é comum e será usada apesar de imprecisa e inadequada. Na verdade, só Mateus 2 e Lucas 2, de 1 a 40, relatam a infância de Jesus, enquanto o primeiro capítulo dos 2 evangelhos refere-se ao período anterior ao nascimento de Jesus. E Lucas 2, 41 a 52, retrata Jesus aos 12 anos. Quanto à narrativa, é possível perguntar se o termo se aplica ou não às várias passagens breves que acompanham as citações bíblicas, como as que encontramos em Mateus 2, de 3 a 23. Embora constituam um total de 4 de 89 versículos dos evangelhos, as narrativas da infância têm uma importância muito maior que sua extensão. Apresentam abundante material de reflexão para o cristão e o não cristão, para o santo e o descrente. Ajudam os cristãos ortodoxos a configurar a doutrina fundamental de Jesus, Deus e homem. Por um lado, tais textos não deixam dúvida de que Jesus era filho de Deus desde o momento de sua concepção. Por outro, a narração do nascimento físico, além da referência lucana à manjedoura, realça a verdadeira humanidade das origens de Jesus. Ele vai trabalhando aqui, ó. As narrativas da infância e o restante dos evangelhos. Por causa da demora de sua incorporação nos evangelhos escritos em suas próprias origens, as narrativas da infância são incomuns. Para entender isso, precisamos primeiro determinar o processo de formação dos evangelhos e depois o desenvolvimento da cristologia. Porque os evangelhos foram escritos depois, 30, 40, 50 anos depois dos eventos. Sempre aqui, ó, essas notas de rodapé, meu Deus do céu, são maravilhosas. A formação dos evangelhos.
De modo paradoxal, podemos falar que os evangelhos se desenvolveram de trás para diante. A pregação mais antiga a respeito de Jesus trata de sua morte e ressurreição, como vemos nas citações aqui, ó. Em Atos 2, 23, por aí vai. Além desses acontecimentos constituírem o exemplo mais claro da ação salvífica de Deus em Jesus, foi por meio deles que os discípulos chegaram ao entendimento mais adequado de que Jesus era realmente. A pregação acabou por ser expressa em um relato da paixão que constituiu a narrativa sequencial mais antiga a respeito de Jesus. Ele vai trabalhar essa questão. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, o desenvolvimento da cristologia, tá? Usando os textos bíblicos. Filipenses, Romanos, Atos. Apoio. As narrativas da infância como história. O problema de testemunhas corroborantes. O problema dos detalhes conflitantes. Ele vai trabalhar aqui. Tá? Que ele vai te dar, ó. A fim de decidir entre essas possibilidades, façamos uma comparação detalhada das duas narrativas para ver se elas confirmam ou contradizem mutuamente. Como em geral os biblistas concordam em que Mateus e Lucas escreveram com independência, sem um conhecer a obra do outro, a concordância das duas narrativas da infância teria de sugerir a existência de uma tradição da infância comum anterior às obras dos dois evangelistas, que reivindicaria maior antiguidade e assim inclinaria a balança histórica para o lado positivo. As duas narrativas da infância compartilham os 11 pontos a seguir. A partir daqui, os futuros pais são Maria e José, que estão legalmente noivos ou casados, mas ainda não conviveram nem tiveram relações sexuais. Aqui os textos de Mateus e de Lucas. Segundo, José é de ascendência davídica. Terceiro, aqui, ó, há uma anunciação angelical do futuro nascimento do menino. Maria não conhece o menino por meio de relações sexuais com o marido. A concepção é pelo Espírito Santo. Há uma diretriz do anjo para que a criança receba o nome de Jesus. Um anjo declara que Jesus será Salvador. O nascimento do menino ocorre depois que os pais passam a conviver. O nascimento ocorre em Belém. O nascimento relaciona-se cronologicamente com o reinado, os dias de Herodes o Grande. O menino é criado em Nazaré. Ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Isso que é conhecido Jesus de Nazaré, né? Ó, as narrativas da infância como veículos da teologia do evangelista. Isso aqui é só início, tá? Só a introdução. Depois você tem a bibliografia geral das narrativas da infância. E aqui, o livro 1, a narrativa mateana da infância. Mateus capítulo 1 e o capítulo 2. Observações gerais sobre o Evangelho de Mateus e sua narrativa da infância. Ele vai te dar um apanhado sobre esse Evangelho. Está bem detalhado. Cada evangelista escreveu para um público, né? Mateus escreve para o público judaico. Ó, a narrativa mateana da infância. Para provar que Jesus era o Messias, o judeu gosta de genealogia. Saber as suas origens, quem é seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, por aí vai. Por isso que Mateus traz a genealogia, para mostrar que ele era da descendência davídica, ele era o Messias. Ó, a relação dos capítulos 1 e 2 com o restante do Evangelho de Mateus. A organização interna dos capítulos 1 e 2. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Ele trabalha tudo aquilo que você precisa saber
sobre as narrativas da infância. Todo. Sempre no final, como mostrei no primeiro vídeo, né? Eles vão te dar a bibliografia aí dos assuntos abordados. Aqui, ó, a genealogia de Jesus, que Mateus cita. São 14 gerações. Ele vai trabalhar essa questão aqui, ó. Aqui são as notas que ele vai te dar sobre o assunto. Notas maravilhosas. Sobre... Ele vai trabalhar aí os versículos, né? Os nomes que aparecem na lista. E aqui ele vai para o comentário. Depois, ele vai falar do propósito de Mateus na genealogia. E por aí vai, gente. É maravilhoso. Deixa eu pegar aqui outro. Assim também ele faz com Lucas, né? Ó, Isaías 7,14. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem outro texto polêmico, né? Mateus citou errado, que ele cita a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento do hebraico, né, para o grego. E o Brau, ele explica de maneira magistral aqui. Ele começa falando aqui, ó, a citação formal de Isaías 7,14, tá? A posição da citação. Ele continua. Ó, Isaías 7,14 na Bíblia hebraica e na grega. O texto da citação mateana de Isaías 7,14 compara-se ao texto do profeta no texto massorético, que é o texto grego, tá? Texto massorético. Texto grego não, texto hebraico. E a tradução da Septuaginta. Assim. Que é o texto de Mateus. Eis que a virgem, que é a palavra grega partenos, virgem, ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. A Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Eis que a virgem partenos conceberá e dará à luz um filho, e tu o chamarás Emanuel. E é o texto hebraico agora, o texto massorético. Eis que a moça, que é a palavra hebraica alma, moça, conceberá e dará à luz um filho, e ela lhe porá o nome de Emanuel. A variação entre moça, no texto hebraico, e virgem, na Septuaginta, deu origem a alguns dos mais famosos debates da história da exegese, que vão de discussões entre judeus e cristãos, já no diálogo com Trifão, a famosa obra do Justino Marte, né? Em meados do século II. A controvérsias provocadas por leitores ultraconservadores da tradução RSV, que é a tradução inglesa, né? Em 1952. Em parte, esses debates refletem diferentes entendimentos da natureza da profecia. Antes do aparecimento do método crítico moderno, judeus e cristãos, em geral, aceitavam a ideia de que os profetas hebreus prenunciaram o futuro distante. Os cristãos, em especial, achavam que os profetas prenunciaram a vida e a circunstância de Jesus, o Messias. Exemplo importante disso era o texto de Isaías 7,14, em que a leitura virgem parecia subentender que 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta previu uma concepção virginal, algo sem paralelo na história, que tinha de envolver a presciência da concepção de Jesus. A profecia veterotestamentária do Antigo Testamento e o acontecimento neotestamentário se apoiavam mutuamente. O cumprimento neotestamentário confirmava a concepção da profecia como prognóstico
e provava que Deus tinha planejado toda a história da salvação. A profecia veterotestamentária ajudou a estabelecer a veracidade dos acontecimentos neotestamentários. A reação à ESV mostrou que, para muitos, negar que Isaías pensou em uma concepção original era negar que a concepção original de Jesus aconteceu. Aí ele continua falando. Aí ele vai pegar aqui a versão hebraica de Isaías 7,14. A interpretação dessa passagem pelos estudiosos modernos resume-se nestes pontos. Deixa eu pegar os pontos aqui. São 5 pontos. Foi ao rei ímpio Acás, isso é o contexto histórico, né? Que Isaías revelou o oráculo registrado em Isaías 7,14. O oráculo tinha o propósito de ser um sinal para esse monarca incrédulo durante a guerra Sírio-Efraimista de 734 e provavelmente se referira a alguma coisa que aconteceu naquele ano ou pouco tempo depois. Então a profecia tem que ter um momento histórico, né? E tem a ver também ali com o contexto e o profeta profetiza. Segundo, o menino que ia nascer não era o Messias, pois o messianismo ainda não se desenvolvera ao ponto de esperar um único rei futuro. Vai estar aqui, nota de rodapé 9 do assunto. Os estudiosos são unânimes quanto à identidade do menino, mas quando muito, o texto se refere ao nascimento de um príncipe davídico que libertaria Judá e seus inimigos. Uma antiga interpretação judaica, conhecida de Justino, identificava o menino com Ezequias, filho e sucessor de Acás, um dos poucos monarcas verdadeiramente religiosos da casa de Davi. Terceiro ponto. A palavra Almá, usada para designar a mulher, normalmente descreve a jovem que chegou à puberdade e é por isso casadora. Não enfatiza a virgindade, embora de fato, à luz dos padrões éticos e sociais israelitas, a maioria das jovens designadas por esse termo era virgem. Quarto ponto. A presença do artigo definido, a moça, torna provável que Isaías se referisse a alguém cuja identidade era conhecida dele e do rei Acás. Talvez alguém que o rei tinha desposado recentemente e levado para o harém. A hipótese de que Almá era a mulher de Isaías, a profetisa, mencionada no capítulo 8, versículo 3, é muito improvável. O fato de que ela já tinha dado a Isaías um filho com idade bastante para acompanhá-lo torna tal designação implausível para ela. Quinto, pela construção participial hebraica, não é possível saber se Isaías quis dizer que Almá já estava ou iria ficar grávida. O nascimento, porém, era quase certamente futuro. Contudo, mesmo nesse caso, atrapalha-nos a imprecisão temporal da conjugação hebraica. Aí ele continua. Em suma, a versão hebraica, que é o texto massorético, de Isaías 7,14, não se refere a uma concepção original, no futuro distante. O sinal que o profeta ofereceu era do nascimento iminente de um menino, provavelmente davídico, mas concebido de maneira natural, que esclareceria o cuidado providencial de Deus por seu povo. O menino ajudaria a preservar a casa de Davi e assim simbolizaria a presença de Deus conosco. Aí vem agora a versão grega, Isaías 7,14. Ele vai trabalhar, que usa a palavra partenos, virgem. Depois dessa questão, ele vai trabalhar o uso que Mateus faz de Isaías 7,14. A citação, né? E para ele, Mateus, Jesus, cumpre essa profecia. Isaías profetiza sobre ele. Então ele vai fundo aqui, viu? Ó. Depois o uso do material pré-mateando por Mateus.
por aí vai. É um quadro, né? Anúncios bíblicos do nascimento. Você tem Ismael, você tem Isaac, você tem Sansão, João Batista e Jesus. Você sabia que todos... Eu vi um padre falar sobre isso, né? Eu gostei da abordagem dele. Ele fala assim, ó. Todas as mulheres que o anjo visitou, ou que anjos visitaram, só teve um filho. Sara, Isabel, a mãe de Sansão e Maria. Eu só discordei dele de Maria, que Maria teve outros filhos, né? Mas é importante, né? Eu gostei da abordagem do padre. Então aqui estão os anúncios bíblicos do nascimento. E por aí vai, queridos. Então você viu aqui que erudição fantástica do Brau. Eu só mostrei aqui nem 1% da obra. É só para você sentir o peso, né, dessa preciosidade. Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.